Olá! O Além das Montanhas de hoje aborda um tema delicado que é o da acumulação de animais dentro de casa ou em outros tipos de imóveis, normalmente de cães e gatos, e que afetam a vizinhança e ameaçam a saúde pública. Para debater esse assunto, nós convidamos a Eliana Malta, que é diretora da Roque Bicho, uma organização não governamental de defesa dos animais aqui de Belo Horizonte. Ela também é membro da Comissão Interinstitucional de Saúde Humana na sua relação com os animais, do Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais e do Grupo de Estudos sobre Transtorno de Acumulação envolvendo animais. Está aqui ao meu lado também a veterinária e professora da UFMG, Daniele Ferreira de Magalhães Soares, que atua na área de Epidemiologia, Saúde Pública e Medicina Veterinária do Coletivo e é membro do Grupo de Trabalho de Acumulação de Animais da Comissão de Saúde Única do Conselho Regional de Medicina Veterinária. Também conosco a promotora de Justiça, Ana Elisa Cardoso Ribeiro, da Coordenadoria Estadual de Defesa dos Animais, a SEDA do MPMG. Muito obrigada pelas presenças de vocês aqui hoje no estúdio da TVMP, para esse debate, né, tão importante. E aí eu gostaria de começar pedindo para vocês para esclarecer o que caracteriza a acumulação de animais. Eliana, por favor. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Tudo que a gente precisa é falar sobre esse assunto, que é tão invisível para a maioria das pessoas. Aos olhos da proteção, acumulação de animais, envolvendo animais, porque existem outros tipos de acumulação, como inservíveis, lixo, né? Mas quando envolve vidas, podemos dizer que é uma compulsão em resgatar, acolher e confinar animais para além da capacidade. E isso causa sofrimento na pessoa e nos animais, né? Existem por diversos fatores. Temos aí o excesso de compaixão, temos a exploração financeira, temos animais que não conseguem ser doados e normalmente esse sofrimento fica por detrás dos muros, porque ele é retirado das vias urbanas e trazido para dentro de casa, que acaba virando um abrigo. Doutora Neide, a gente tem muito essa condição? Então, a gente não tem estatisticamente um número, mas a gente vê cada vez mais, né, essas demandas chegando ao Ministério Público. Seja através da Coordenadoria de Defesa dos Animais, seja através das promotorias de saúde, promotoria do idoso. É um problema, né, de todos nós, e como disse a Eliana, a gente fala em transtorno de acumulação. Então, em regra, as pessoas que têm esse transtorno, elas tendem a acumular não só animais, muitas vezes elas acumulam lixo, entulhos. Numa das comarcas que eu trabalhei, eu tive uma idosa que vivenciava essa situação e ela sentia muita resistência em se desfazer não só dos animais, como de todo o entulho que tinha na casa dela, né? E aí ela resistia a um tratamento psiquiátrico, psicológico, ela resistia às ações do município, né? Na casa dela, mesmo tendo feito um acordo com o MP, mesmo depois de proposta uma ação civil pública e havendo uma decisão liminar, né, de que o município precisaria agir na casa dessa senhora. Então, a gente vê cada vez mais um número, principalmente assim, né, onde eu acompanho aqui na região metropolitana, a gente vê em Contagem, Betim, Belo Horizonte, e a gente fica muito preocupado porque muitas vezes a condição de saúde dessa pessoa não é boa. Então a gente teve um caso, por exemplo, aqui em Belo Horizonte, que a tutora Eliana acompanhou de perto, a SEDA também, a promotora de Belo Horizonte, a doutora Fernanda Onigman. A tutora foi internada por problemas de saúde e veio a falecer. E ela tinha mais de 28 animais na casa dela que ficaram desamparados. Então, assim, é uma situação muito sensível e que precisa de uma abordagem multidisciplinar. Acho que a doutora Daniele vai poder trazer melhor para a gente, porque, né, foi a partir de um estudo, junto com a UFMG, junto com as instituições, né, da sociedade civil organizada, que a gente conseguiu montar aqui na coordenadoria um guia, né, de pessoas com acumulação, para orientar as ações a partir da identificação dessas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o guia, mas antes eu queria que vocês
nos contextualizassem melhor sobre essa situação, né? É um problema de saúde coletivo, que é o que você trata. Sim, Laura. Primeiro, agradecer muito o convite, é um prazer estar aqui falando desse assunto. Como a Eliana falou, que é um assunto ainda invisível. E como nós não temos estatísticas, né, os municípios não fazem um censo, um mapeamento dos casos de acumulação, ele não é um agravo de notificação obrigatória, como a gente tem um acidente escorpiônico, uma agressão por um animal suspeito de raiva. A acumulação, ela não é compilada no serviço público. E por não ter dados, parece que o problema é pequeno ou que o problema não é importante. E o que a gente tem visto é que ele é crescente, né, no Brasil e no mundo. E no Brasil nós temos dados de vários estados já mostrando o quanto isso tem impactado do ponto de vista tanto da saúde das pessoas e dos animais, quanto também do ponto de vista financeiro, do SUS, né? O atendimento a esses animais e a essas pessoas, ele não está previsto, né, nos orçamentos públicos, não existem equipes preparadas, pessoas treinadas e capacitadas, o que faz com que o sofrimento seja cada vez maior. E quando a gente começou a discutir isso, lá em 2020, de uma forma mais profissional, né, convidando pessoas, esse grupo que nós fazemos parte, ele nasceu no Movimento Mineiro pelo Direito dos Animais, de tanto receber pedido de socorro pelas redes sociais, pelos vizinhos, pela própria polícia, né, de ações nessas casas com profundo sofrimento dos animais. O movimento viu a importância de unir Ministério Público, academia, convidou a universidade para fazer parte e nós passamos um ano inteiro encontrando toda semana com profissionais diferentes, né, médicos, psiquiatras, psicólogos, veterinários, promotores, proteção animal, polícia. E durante um ano nós fomos colhendo experiências dessas pessoas que vivem na ponta esses problemas. Vimos o quanto os desfechos são muito desastrosos, né? As pessoas, cada município age de uma forma, não existe uma condução planejada para atuar nesses casos. E aí foi o consenso de que era muito importante que a gente tivesse uma política pública, né? Ela não existe nem do ponto de vista municipal. Em 99% do nosso país nós podemos contar nas mãos, né? Quantos municípios têm um decreto, uma normativa para trabalhar de forma legal esses casos. E agora a gente tem, então, uma normativa mineira, né, que está sediada aqui no Ministério Público, que pode orientar tanto os promotores quanto os prefeitos, as secretarias de saúde, de meio ambiente, no melhor caminho, né? É um caminho que ainda está sendo construído, né, com a experiência dessas pessoas, mas que já tem colhido frutos, né, de como conduzir da melhor forma esses casos. Bom, Eliana, a professora falou que foi em 2020, né, que vocês começaram isso, coincidindo com a pandemia. A gente estava falando do problema que aflorou muito durante a pandemia. Como é que foi isso? Olha só, em 2019 eu já tinha estado aqui na SEDA com a doutora Luciana para falar da minha preocupação, da nossa preocupação enquanto protetores, do aumento de casos. Coincidiu com a pandemia, a procura veio por animais, porque minha mãe está sozinha, meu filho não tem o que fazer, eu estou sozinha, eu quero uma companhia. E nós continuamos com o rigor das nossas entrevistas, porque se eu acolho, eu tenho que entregar em boas mãos, eu tenho que ter um potencial adotante com guarda responsável. E a verticalização das moradias também veio a contribuir. Durante o período que nós estudamos juntos, eu percebi um cuidado muito grande com relação à pessoa, mas eu não vi a preocupação com o sofrimento do animal. Terminada a pandemia, nós vivenciamos um momento oposto. Um aumento enorme de abandonos, inclusive de animais de raça ou mestiços, e a procura por devolução na própria ONG. Olha, eu voltei a trabalhar, não tem com quem deixar. Meus avós, que eu peguei o animal para eles, faleceu com Covid. Meus filhos agora estudam o dia todo, eu tive que largar minha casa, vir para um apartamento. Esses são os motivos mais usados. Mas o fato é que o animal foi descartado. Ele foi entregue. Quando é entregue para um protetor, menos mal, né? Ele já está com muitos animais, mas pelo menos ele acolhe. E quando ela não acha para onde entregar? Isso incentivou
digamos assim, essa condição de quem já tem um problema de transtorno mental, de acumulação, a recolher esses animais também? Nós temos um excedente de animais em vias urbanas, isso é fato, tá? Cães e gatos principalmente, devido a vários fatores, tá? E aí, se eu já tenho o potencial psicológico, emocional, da compaixão exacerbada, de estar com a missão de salvar todos, obviamente a oferta é muito grande, eu não tenho um tratamento oferecido psiquicamente, eu vou conduzir esse animal para dentro da minha casa, que acaba virando um abrigo. Então isso potencializou muito. E com a perda da capacidade de doar, porque eles não desapegam, eles têm muita dificuldade, o sofrimento, Laura, é real. Não há de se dizer que é um problema que se resolve rapidamente. A pessoa que tem um transtorno sofre em abrir mão daquele animal. E o animal sofre porque está confinado, sem capacidade de cuidados mínimos de bem-estar. Tanto que quando ele é doado, ele costuma ter temperamentos de ansiedade de separação, comportamentos de matilha, comuns aí na veterinária, exatamente porque eles foram acostumados dentro desse ambiente insalubre. Então, ambas as espécies sofrem, ambas as espécies merecem e precisam desse cuidado diferenciado. Doutora Anelisa, qual que é a medida para se saber quando é acumulação, quando é que esse problema que é particular se torna público, né? A obrigação do poder público de agir? Então, uma das coisas muito importantes que a Eliana colocou aqui, né, e que a gente já vem há muitos anos, né, com o apoio tanto da proteção quanto da academia, em especial da UFMG, né, a doutora Daniela é uma parceira nossa lá dentro, a gente percebeu que esse grande número de animais, né, em situação de rua, né, que são abandonados, que a gente fala, nenhum animal é um animal de rua, é um animal que foi abandonado, né, nenhum animal nasce na rua. A gente percebe que isso é um fator muito gritante para que essas pessoas possam acumular, né? Então elas chegam, elas têm um prato cheio, digamos assim. Então cada vez mais elas vão trazendo para dentro de casa. Por isso que é tão importante o MP, né, tem ao longo dos anos, juntamente, né, com os parceiros, batido na tecla da necessidade da gente fazer o controle populacional desses animais. Porque se a gente diminui a oferta, a gente diminui também os animais acumulados por essas pessoas. Isso, né? É feito com campanhas de castração? Exatamente, a gente faz isso com educação ambiental, né, de guarda responsável, porque às vezes, é isso que a Eliana falou, a gente se sente sozinho, ou o filho pede, a pessoa vai lá e fala, tá bom, vou te dar um cachorro, vou te dar um gato. E ela não está preparada para assumir aquela responsabilidade, porque é trabalhoso ter um animal, né? Gera um custo financeiro para a família, né? Não é só a gente falar assim, vou pôr ele aqui na corrente, dar água e ração e tá tudo ok, né? Hoje em dia a gente já mudou essa mentalidade. Como a gente estava discutindo aqui, né, no início do programa, o próprio Além das Montanhas já tratou da família multiespécie, né? Então, hoje em dia, a gente traz um animal para dentro de casa para ele ser nosso companheiro, nosso amigo. Parte né? da família. Parte da família. Só que essas pessoas, como vão, né, acumulando, como eu disse, às vezes bichos, coisas, enfim, lixos, elas perdem essa capacidade de cuidar, né, desse cuidado, porque é isso, quanto mais filhos você tem, mais difícil fica, não fica? É mais ou menos a mesma dinâmica, né? Tem gente que fala, né, onde cria um, cria dois, cria três, mas as condições vão piorando. Exatamente. Né? Então, assim, a gente precisa, para garantir a saúde desse animal, a saúde do tutor e a saúde pública, que esse animal seja vacinado, que esse animal esteja livre de zoonoses, né, como leishmaniose, os gatos de esporotricose, enfim, raiva. Então, assim, para que a gente consiga manter um cuidado mínimo nisso tudo, existe um custo pessoal e financeiro, e essas pessoas não conseguem mais. E aí, quando a gente percebe, como disse a Eliana, a gente chega na casa de uma pessoa e percebe que assim, ela tem um número elevado, vamos colocar aí mais de
eu não tenho um número específico, mas vamos colocar mais de 10, às vezes Também ela tem. depende muito do tamanho do espaço. Exatamente. Mas essa tutora, por exemplo, que a gente tinha, que faleceu, ela tinha 28 animais, e 28 animais assim, e aí você vai vendo, o corpo do animal, né, o score corporal que a gente fala, ele muito magro, os animais, você vê com características de leishmaniose, com aquela unha muito comprida, a pele já toda machucadinha, sabe? Então você começa a ver que os animais naquele ambiente não estão bem. E a gente, geralmente, o ambiente também não tá bom. Então é um ambiente que tá cheio de entulho, não é um ambiente que você vê assim, é um ambiente que tá cheio de, por exemplo, assim, material em decomposição, sabe? Então, assim, não é só pelo animal, você chega, você já consegue perceber. É insalubre para qualquer ser vivo, exatamente, né? E aí entra a questão da saúde pública. Então, esse animal, esses animais, essa pessoa, a situação dessa pessoa também está colocando em risco a coletividade, né? Porque aquele animal pode transmitir doenças, pode chamar, igual a doutora Daniele falou, né? Assim, escorpiões, roedores, né? Que vão também piorar a situação de saúde daquela comunidade como um todo, né? Porque o rato não fica restrito à minha casa, o escorpião não fica restrito à minha casa, né? Ele vai para toda a vizinhança. Eu acho que concluindo, né, em termos conceituais, assim, se a gente pudesse falar para o nosso público aqui ouvinte, quais são os fatores que a gente pode sugerir que você está diante de um quadro de acumulação? Você como polícia, você como médico veterinário, como agente de combate a endemias do seu município, tem 2 indicadores, resumindo essa fala da doutora Anelisa, que um é a desorganização daquele ambiente, né? Se eu entro na casa de alguém, da minha família, de uma tia, de um tio, e percebo que os cômodos daquela casa eles estão perdendo a sua função original por causa do acúmulo, seja de objetos, seja de animais, eu já começo a entender que existe um desequilíbrio ali. Então, essa desorganização ela é um indicador muito importante, que a gente usa até no checklist. E a outra característica é o comportamento desse indivíduo perante aquele sofrimento que aqueles animais estão vivendo. Existe uma privação, ou de comida, ou de água, ou de espaço, ou de lazer para aqueles animais, né? Animais presos, animais em corrente, animais em gaiolas. E a pessoa, pela vontade de salvá-los, ela não percebe que aquilo ali é ruim para eles. Então, esse comportamento, ele também liga um alerta de que a gente pode estar diante de um quadro de acumulação. Ok. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta para mostrar o guia criado por esse grupo. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, que hoje fala sobre acumulação de animais. O Ministério Público lançou um guia em parceria com uma porção de instituições sobre animais em situação de acumulação, estratégias de saúde única para atenção aos casos. Nós vamos mostrar aí imagens, enquanto a doutora Anelisa conta para a gente como é que esse material foi organizado, quem que trabalhou nesse guia. Então, Laura, foram muitas mãos, né? Doutora Daniele, que está aqui como testemunha, Eliana, né? Como a professora Daniele já falou, foi criado um grupo, né? E as experiências foram sendo repassadas e as instituições foram sendo ouvidas. Então, a gente teve a atuação tanto da sociedade civil organizada, quanto da academia através da UFMG, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, médica veterinária da Polícia Civil. Então, assim, cada um veio trazendo, o médico veterinário da SEDA, Gustavo Shaolin, então cada um veio trazendo a sua experiência, né? E a gente foi costurando, né, essa colcha de retalhos para que a gente pudesse, como bem disse a doutora Daniele, criar um norte, uma orientação, porque a gente, né, não existe uma política pública previamente organizada com relação a isso. Cada município atua de um jeito, cada protetor atua de um jeito. É muito importante, eu lembro
a médica veterinária, a doutora Carla Sassi, uma vez ela me falando, quando ela trabalhava, ela era, acho que a coordenadora das zoonoses de Lafayette, e ela falou assim: Anelisa, a gente teve um caso de acumulação, a primeira coisa que eu fiz, né, através da prefeitura, eu entrei na casa, recolhi todos os animais. E o que eu ia fazer com aquele mundo de animal depois, né? Aí se você leva para zoonoses já diz, né, onde trata-se de doenças. Então aí você acaba contaminando esses animais com sinomose, por exemplo, e aí esses animais vêm a óbito. Né? Ela falou assim, eu tinha que castrar, tratar e destinar. Como que eu ia fazer isso tudo sem um local para acolher esses animais? Então, assim, foi, por exemplo, através dessa experiência que ela me falou, a melhor opção num primeiro momento não é a gente recolher todos os animais. A gente vê quais que estão precisando, né? Quais que estão com a saúde mais debilitada. Aí a gente recolhe esses animais, trata esses animais, volta com esses animais até a gente conseguir ir encaminhando esses animais para tutores. Às vezes é possível, a gente já viu algumas vezes que não é possível, né, Eliana? E a gente percebe também que muita gente às vezes chega pra gente, né, assim, nessa experiência do dia a dia, que a questão criminal, então essas pessoas vão responder criminalmente? Às vezes sim, às vezes não. A gente não tem uma régua só para medir isso. Essa pessoa também precisa de tratamento, exatamente. Né? Vamos falar sobre o perfil, que é uma coisa que o guia traz, né, professora? Qual que é o perfil assim predominante dessas pessoas que são acumuladoras de animais? O que a literatura mostra, os trabalhos eles são muito recentes, né? A primeira pesquisa publicada no Brasil foi no ano de 2017, pouco tempo para a gente poder ter indicadores. E aí, compilando todos esses trabalhos para a confecção do guia, o que a gente viu, né, que foi consenso. Maioria mulher, então mulheres acima de 60 anos, que tem ensino médio ou até superior, então não é uma doença, né, que a gente, não é um transtorno ou uma situação que a gente espera encontrar somente em áreas de alta vulnerabilidade, não, a gente encontra acumulação de animais em bairros formais, né, perto das áreas, né, onde as pessoas são esclarecidas, têm acesso à informação e mesmo assim esses casos ficam anos no escuro, ali no silêncio. Essas pessoas, elas começam a acumular por volta dos 20 anos de idade, então são pessoas que ali na fase jovem, elas já apresentam um comportamento de acumulação e por causa de um gatilho, e esse gatilho ele é muito importante de ser falado, ensinado para os profissionais de saúde, porque se eles forem acompanhados do ponto de vista psicológico, muitas pessoas não seriam acumuladoras, né? Elas não chegariam ao ponto de acumular. O que a literatura mostra é que essas pessoas geralmente elas vivenciaram um trauma, né? Um trauma familiar da perda, geralmente a perda da mãe. São pessoas que inclusive cuidam dos seus pais idosos ou cuidam de alguém com um transtorno mental em casa. São pessoas que sofreram algum tipo de violência doméstica, um assalto traumático ou um adoecimento grave. Essas pessoas, há 20 anos atrás, se elas tivessem sido enxergadas pelo sistema de saúde público daquela região, né, pela equipe que acolhe, elas poderiam ter sido tratadas. E são pessoas que, obviamente, já têm empatia pelos animais, né? Se a gente junta essas duas coisas, uma pessoa que tem empatia e que sofreu um trauma ou teve um gatilho, a gente poderia ter evitado muitos dos casos de acumulação. E aí, outros transtornos, eles também podem vir associados, como a depressão, a bipolaridade, né, o transtorno de ansiedade. Tudo isso pode ser diagnosticado precocemente pela atenção primária, pelos profissionais das equipes de saúde da família. E dentro dos casos de acumulação, a gente tem também na literatura 3 classificações. Então, depois que eu vejo que eu estou diante de um quadro de acumulação, existe desorganização do ambiente, existe a negação ou a minimização do sofrimento daqueles animais, quem é esse indivíduo que acumula? Então, nós temos 3 categorias que o guia traz, que ajuda as equipes a se orientarem, inclusive, na conduta. Nós temos o mais comum, que é aquele indivíduo que era protetor, organizado, que fazia, né, ou que recebia passivamente os animais na sua casa, que tem compaixão e que por uma perda de saúde ou financeira, porque essas pessoas se endividam rapidamente pelo volume de animais que elas acolhem, né? Às vezes até perdem emprego para cuidar dos animais.
nesse momento existe uma transição e essa pessoa passa a se tornar um indivíduo que acumula. E aí ela ainda tem consciência, ela aceita a ajuda do serviço público, ela abre a porta, né, para a prefeitura, para a vigilância, mas ela não dá conta sozinha de cuidar daquela quantidade de animais. Então a gente fala que ele é o cuidador sobrecarregado. Existe uma outra categoria que também tem um número importante, que a gente chama de missionário. É aquele indivíduo que ele nasceu e ele acredita que ele tem uma missão, que ele cuida melhor do que qualquer outra pessoa e que o animal na casa dele está melhor do que se ele estivesse em situação de rua. Hoje a gente vê, né, nas pesquisas de manejo populacional que o abrigamento, ele é a pior estratégia, como a doutora Anelisa falou, né? Recolher o animal na rua e colocar ele, internar ele para sempre numa clínica, colocar ele para sempre dentro de uma ONG ou na casa de um indivíduo que acumula, para o animal é muito pior, né? Às vezes na rua, castrado, vacinado, microchipado, com um cuidador, com uma comunidade que o acolhe como um cão ou um gato comunitário, ele vai viver muito melhor do que dentro de um lar caótico, né? Um lar doente. Então a gente chama esse indivíduo de resgatador, salvador com uma missão. Essa pessoa, ela já tem uma característica mais difícil, porque ela não escuta, ela não aceita a ajuda, ela não aceita doar esses animais, né? Ela entende que ela cuida melhor e ela banaliza aquele sofrimento. E a terceira categoria, que felizmente é a minoria, são as pessoas que mantêm um número grande de animais por benefício próprio. Então a gente fala que eles são os exploradores, né? São acumuladores do tipo explorador. Mesmo que o benefício seja só emocional. Emocional, mas muitas vezes financeiro, né? São pessoas que recebem dinheiro para abrigar animais em situação de rua e que não usam aquele recurso para os animais, usam para benefício próprio. São pessoas que procriam animais clandestinamente para venda, né? Sem nenhum critério, sem um veterinário responsável técnico, sem vacinação. As casas de acumulação, a gente vê que os animais, eles nunca na vida tiveram acesso a uma vacina, a um vermífugo, a uma prevenção que pudesse trazer o mínimo de saúde para eles. Aí já são casos de maus tratos, esse, né? Sim, assim. É um caso que precisa judicializar, que precisa acionar às vezes a polícia, o Ministério Público, e aí esses animais precisam ser removidos. Mas, felizmente, como eu falei, de 100% do que a gente tem visto, 10% se classifica como explorador. Os outros são mistos, né, entre o cuidador sobrecarregado e esse missionário que acha que a vida dele só faz sentido se ele estiver acumulando animais. Laura, eu posso complementar? Claro. Dá licença. Eu arrisco dizer que nós temos aí um quarto grupo, a professora Daniele sabe, atual, recente, pós-pandemia, que são os membros da sociedade civil organizada, das ONGs e os protetores independentes, que fazem um excelente trabalho em resgatar, acolher, tratar e disponibilizar para adoção. Vamos lembrar, qual que é o destino ético desses animais? Seria um novo lar. Numa cidade que os lares estão exauridos, que tem mais animais do que crianças nos lares, que não existe um controle populacional, então a quantidade ofertada é muito maior, eu não tenho a procura pela adoção. Então os protetores estão tendo os mesmos sofrimentos psíquicos de uma pessoa com transtorno de acumulação. Sem ter o gatilho, sem ter aí vamos colocar a doença, né? A condição, mas em virtude da população, da sociedade civil, não abraçar a causa conosco, e em vez de comprar um animal de um procriador, muitas vezes clandestino, e adotar um animal na nossa mão, preto, caramelo, porte médio, não importa, nós estamos mantendo esses animais nas nossas casas, com essas características que a professora Daniela trouxe. O banheiro já não é mais o banheiro, a cozinha deixou de ser cozinha há muito tempo, sendo que eu não desenvolvi o transtorno, mas eu tenho as mesmas consequências dele. Doutora Anelisa, a quem que esse guia se destina? Onde é que ele pode ser acessado? Como é que ele está? Como é que ele foi formatado? Né? É só digital ou existe impresso também? Por enquanto é só digital. Ele está no blog da CEDA, da Coordenadoria de Defesa dos Animais do MP, assim, né, no Ministério Público. Entrando no site do Ministério Público de Minas, a pessoa acessa pela CEDA. Não precisa nem de entrar no site, é só entrar no blog da CEDA. Defesa da Isso. Barra publicações. Ótimo, a gente vai botar na tela aí para todo mundo anotar. Então, ele se destina a isso, né, a tentar ajudar tanto os protetores
quanto os municípios, né, a orientar, a tentar criar uma política pública única, né, nesse sentido. Claro que cada município com as suas peculiaridades, cada situação, como a doutora Daniele, né, colocou aqui, a depender de um norte, mas assim, os municípios precisam entender que é necessário, né, na criação da política pública e dos órgãos como o NASF, né, que a gente tenha um médico veterinário, né, em que porque é um tratamento que precisa ser multidisciplinar. Então a gente precisa do psiquiatra, do psicólogo, do clínico geral, do assistente social, mas a gente também precisa do médico veterinário nessa equipe para a gente poder diagnosticar a situação e a partir disso, né, começar a tentar solucionar o problema, né? Então eu acho que o guia ele traz isso, assim, ele traz um norte para que protetores, para que promotores de justiça, para que servidores públicos municipais possam pensar assim, e agora, o que é que eu faço? Qual que é o primeiro passo? Então, né, então eu acho que essa é a nossa intenção, né? E só complementando a fala da doutora Annelise, a proposta que a UFMG tem oferecido com o lançamento desse guia, nós criamos um programa de extensão para 2 vezes ao ano nós disponibilizarmos de forma gratuita para os municípios uma capacitação de como implantar esse guia no seu município. Então nós já fizemos 2 edições esse ano e vamos ter mais uma agora na próxima semana. Ela é 100% online, né? Os municípios se inscrevem pelo nosso núcleo de estudo lá da Escola de Veterinário, vou deixar também o contato, que é o NEST UFMG, e o que a gente pede é que quem está nos assistindo, né, ou o promotor, esses pedidos, eles chegavam muito pelos promotores, mas eles também chegam pela proteção e eles também chegam pelas equipes de saúde da família, profissionais vocacionados que veem esse sofrimento no seu território e que possam oferecer, procurar lá, bater na porta do gabinete do prefeito, né, dos legisladores do município, falar, vamos organizar essa capacitação aqui no meu município. Nós já fizemos para 260 municípios mineiros já participaram dessa capacitação. E aí, quem que a gente fala que você vai convidar? Você vai convidar o prefeito, você vai convidar o secretário de Saúde e de Meio Ambiente, que são 2 secretarias muito importantes nessa atuação, mas você vai convidar se no seu município tem saúde mental, se tem uma gerência de defesa animal, se tem uma proteção organizada, se tem clínicas veterinárias que possam ser parceiras, a promotoria pública. Quanto mais atores estiverem sentados nessa capacitação, mais rápido eles vão conseguir implantar um grupo de trabalho lá dentro, que a gente chama de CIASA, né, que é um Comitê Interinstitucional de Atenção às Pessoas em Situação de Acumulação e seus animais. Esse comitê, legitimado com base num decreto, numa instrução normativa municipal, ele vai ter governabilidade para atuar em cada caso, né, de forma individual, mas com um arcabouço jurídico, de um local para tratar esses animais, mesmo que seja parceria com clínicas. A gente não precisa construir nada, né? A gente não precisa sobre espaço, isso, né? Você tá falando sobre isso, né? O guia mostra que a gente não precisa de um recurso imediato para a gente começar a desembolar todas as ações, né, para o trabalho, desde que a gente tenha parcerias com a proteção, que hoje é quem faz sozinha 90% do trabalho, parceria com as clínicas veterinárias do município. A contratação de um veterinário municipal é importante, mas ela não é determinante, né? Se eu não tenho, eu posso fazer parceria com o sistema privado do meu município. É muito fácil começar. Ao começar, todos os municípios vão entender que o problema existe lá, né? Isso é real e que tem solução. Acho que a mensagem principal do guia é essa: vamos tirar o problema debaixo do tapete, né? Ele está aqui e ele tem como ser resolvido. Eliana, você tem visto essa colaboração começar a surgir? Como é que tá? Laura, estarmos aqui dentro de um Ministério Público, com uma academia, com um promotor, tendo uma coordenação da defesa dos animais, quem imaginava 10 anos atrás que a proteção animal ia ser ouvida? Alardear, nós já estamos alardeando há tempos. Hoje nós atuamos e devemos muito à SEDA. Porque você perguntou sobre maus tratos. Essas pessoas vão ser imputadas à responsabilidade?
doutora Annelise vai poder falar melhor, mas via de regra, elas são doentes. Não necessariamente será imputado. Mas os maus tratos existem, não tem como a gente dizer que ele não existe. Ele está ali. E a separação também da pessoa que cuida, ou por mais que cuide mal, do animal para a pessoa e para os animais. O sofrimento é real, foi o que eu falei no início. Só que hoje nós somos a voz deles. Até não existir a SEDA, esses estudos, eles sofriam atrás de muros ou abandonados em algum lugar. Hoje nós estamos aqui para falar do assunto, alardear e pedir que realmente considerem esses animais em quantidade superior ao que a pessoa dá conta de prover cuidados, tutelados do município. Porque a Constituição já protege isso, leis mineiras que nós temos protegem isso, vamos ter leis municipais. Falar do assunto e alardear traz ele à tona. E aí sim, nós vamos cobrar do Executivo. É para isso que esse guia existe, além do Prodevida, que já é uma ferramenta do Ministério Público com muito êxito, nós estamos agregando essa minuta de decreto para que sentem numa mesa, conversem, conheçam os casos de acumulação, porque não é, como eu já ouvi, me perdoe, para um caminhão da prefeitura lá, tira todo o lixo e vai para o aterro sanitário. E os animais? Você vai fazer o quê? A gente manda para o CCZ, para a UVZ, para o Centro de Controle de Zoonose. Mas eles não estão com zoonose, eles não estão doentes, eles são seres sencientes. E a pessoa tem que ser acompanhada pela assistência social, pela assistência psíquica do município, porque recidiva é muito comum nesse caso. Se eu retiro os animais, ela pode tornar a acumular. É sobre isso que nós vamos falar depois desse próximo intervalo. Aguarde um pouquinho só. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. O Além das Montanhas de hoje debate uma questão de saúde mental que se tornou um problema de saúde pública e um desafio para as administrações municipais e para os governos. Bom, doutora Annelise, vamos falar aqui sobre o Prodevida, né, que a gente citou aqui no bloco anterior, que é um trabalho também feito pelo Ministério Público, não é isso? Então, o Prodevida é o Programa Regional de Proteção da Vida Animal. São acordos que o Ministério Público faz com municípios para que a gente possa conseguir implantar o controle populacional ético desses animais, né, e a educação com relação a todo esse cenário, né, seja de guarda responsável, seja da necessidade da população entender que os animais não podem se procriar de forma desordenada, seja a questão, né, como a doutora Daniele mencionou, da necessidade de manter a saúde desses animais em dia, como vacinação, vermifugação. Então, assim, através do Prodevida, os municípios começam um movimento de controle ético populacional, né, nas suas regiões. E o que isso acaba implicando, né, na acumulação? Como a gente disse, quanto menos oferta você tem, né, menos você tem a chance de acumular animais, de pegar animais, porque como bem disse a doutora Daniele e a Eliana, né, a gente tem muitos protetores que se sensibilizam com a situação daquele animal na rua e acaba levando para casa. E aí não consegue o protetor, por exemplo, destiná-lo para uma adoção responsável e a pessoa que tem transtorno de acumulação não consegue se abrir mão daquele animal e ela vai só trazendo para dentro de casa. Então, à medida que você vai diminuindo esses animais em situação de rua, né, diminuindo os animais errantes, porque eles estão procriando menos, você vai conseguindo também abrir, assim, trazer uma luz para conseguir enfrentar também o problema de acumulação. Vira um programa de prevenção para esse outro problema que nós estamos tratando aqui hoje, né? Nós temos um programa que a gente fez aqui no Além das Montanhas, falando sobre o Prodevida. Quem quiser saber mais pode acessar pelo nosso canal e depende das prefeituras aderirem, né? São mais de, salvo me engano, a gente tinha quase 300 municípios que aderiram, né, a esse a gente chama de termo de compromisso positivo.
Porque ele é voluntário, né? Exatamente. Eu queria só complementar essa Claro. questão do voluntário, porque o Ministério Público de Minas ele foi tão inovador nessa questão da política de manejo populacional com o Prodevida, que embora o termo seja voluntário, né, o município assina para implantar, mas ele é tão necessário, a nossa legislação mineira, ela já vem muito antes da legislação federal que proíbe a eutanásia de animais como uma medida de controle populacional. Então, aquela famosa carrocinha, né, horrível, que a gente via quando a gente era criança e até pouco tempo atrás, ela ainda era permitida no Brasil até 2021. Tem 2 anos só que a nossa lei federal proibiu o recolhimento compulsório de animais em situação de rua, ou seja, varrer o problema dos olhos dos cidadãos, confinar esses animais num centro de controle de zoonose e fazer a eliminação. Minas já existe uma lei desde 2016, então, e Belo Horizonte desde 2008. Belo Horizonte ainda foi mais pioneiro do que o estado. E para acompanhar essa mudança, nós não tínhamos um plano B, né? Os municípios que faziam a carrocinha e a eliminação como controle populacional, ele não se preparou para poder fazer. E agora? Eu não posso mais recolher e eutanasiar, eu vou fazer o quê com esses animais que continuam se reproduzindo, que a população continua comprando compulsivamente e eu não tenho o que fazer. Aí vem a Lei 21.970 de 2016 ensinar para os municípios o que eles têm que cumprir e vem o Prodevida voluntariamente convidando os municípios a assinar esse termo. O que a gente vê é que os municípios que assinaram, né, esses 300 e muitos municípios, eles têm colhido muitos frutos e esse fruto reflete diretamente na acumulação. Não tem como, né? É uma engrenagem que ela vem funcionando impulsionada pelo excesso de animais. E o serviço público, junto com a sociedade, eles têm responsabilidade compartilhada, né? Ela não é uma responsabilidade só do poder público, porque ele vem implantando políticas, mas a sociedade precisa conhecer essas políticas e aderir a essas políticas. Aí a gente consegue ver soluções, né? Laura e professora Daniele, essa realidade é tão, assim, né, salta aos olhos aqui dentro do Ministério Público que a gente começou a ter prefeitos que procuram a seda. A gente não precisa nem oferecer, eles procuram a seda para fazer esse tipo de acordo. E aí a gente entra em contato com o promotor local para ver se ele tem interesse também, né, para a gente confluir aí as vontades. Mas assim, é impressionante, impressionante. Diante do Prodevida, agora, né, salvo me engano, mês passado, o Ministério do Meio Ambiente, salvo engano, começou também, né, esse movimento de controle ético populacional no país. E a doutora Luciana, né, foi convidada para apresentar o Prodevida, né, para todos os gestores aí nacionais, para que a gente possa tentar expandir esse exatamente, programa, né, que é de prevenção. Exatamente. O país inteiro, né, Eliana? Porque a situação Exatamente. E lembrando que o próprio município, se ele não aderir voluntariamente, com certeza a proteção local vai judicializar. Vai judicializar junto ao Ministério Público que há a presença de maus-tratos. Se você pensar nos antigos canis Como é que vocês têm municipais, caracterizado esses maus-tratos nesses casos de acumulação? Quando nós chegamos, normalmente o primeiro contato tem sido com a proteção animal. Nós somos procurados diuturnamente. Falecimento, internação, parentes e vizinhos até então invisíveis voltam a nos procurar no momento que querem resolver a questão da superpopulação. Quando nós chegamos, como elo, respeitosamente, tirando o pejorativo, a gente nem usa a palavra acumulador, com muito respeito, dando tempo para a pessoa abrir sua casa, seu coração. Quando a pessoa pede ajuda, é o momento ideal para a gente fazer. E, via de regra, a gente percebe odores fortes, barulhos em excesso, procriação desenfreada, um score corporal péssimo. Maus tratos. Todos esses índices demonstram a presença de maus tratos. Sendo que, voltando ao que a gente até comentou aqui, não necessariamente esse tutor vai ser criminalizado. Porque ele também está sofrendo maus tratos, ele também é negligenciado. Não é intencional. Não é intencional. Muitas vezes, inclusive, a gente chama o pessoal da saúde primária, assistência social para trabalhar junto, exatamente, olha, nós vamos atuar com os animais, ainda nesse local. Vocês atuam com a pessoa porque ela também tem a saúde totalmente negligenciada. E a parte psíquica, então, nem se fala.
Professora, quando a saúde do animal não está adequada, ele convive com as pessoas, que ameaças que pode trazer para a saúde pública em geral? Nós temos diversas ameaças que a gente configura como riscos de saúde pública para aquele ambiente, né? Então, para o indivíduo, nós temos o acúmulo de dejetos, que é visível, né? A pessoa não consegue manter um ambiente limpo. E pode trazer que tipo de doença? A gente tem a proliferação de roedores, que são responsáveis por muitas doenças, como a leptospirose, nesses ambientes é muito comum. A gente tem a proliferação de mosquitos, baratas, outros tipos de inseto que são responsáveis pela transmissão das arboviroses, como a dengue, né, vírus, zika, chikungunya, a própria leishmaniose visceral, que é muito comum nesses ambientes também. Nós temos a esporotricose zoonótica, que é um fungo que está presente no ambiente, rico em matéria orgânica, com muita umidade, pouca insolação, que também é muito comum nesses ambientes. E o gato é o animal que traz do ambiente para o convívio com os outros animais ou as pessoas. E pode trazer essa doença para os humanos também? Para os humanos também. Todas essas são zoonoses. A própria raiva, né? Se esses animais não forem vacinados preventivamente, hoje a gente tem a raiva. A raiva, ela nunca deixou de existir no Brasil. O que a gente fez foi controlar a raiva canina e felina por meio das campanhas de vacinação. Atualmente, a raiva dos quirópteros, que são os morcegos, ela acontece em todos os municípios. Belo Horizonte acontece todos os meses do ano, e o que a gente não pode é abrir a guarda da vacina dos cães e gatos. Numa casa em situação de acumulação, como eu falei, a maioria desses animais nunca tomou nenhuma dose de vacina. O tutor não tem condição de levar esses animais numa campanha. O que o serviço público faz, e a gente tem que reconhecer que muitos municípios têm conseguido fazer, é vacinar esses animais por meio da sua Secretaria de Saúde, da Vigilância Ambiental do seu município. Isso é feito com equipes itinerantes? Com as próprias equipes, né, com os agentes de combate à endemia, que fazem o controle da dengue, da leishmaniose, da esporotricose. Qual que é o problema? É que esses tutores, eles enxergam o serviço público como um inimigo, que vai retirar aqueles animais, né, do seu convívio e que vai multar, que vai trazer para eles transtornos que eles não querem. Então, eles não abrem a porta. O que a gente vê na prática, né, e a gente trabalha muito com a Secretaria de Saúde, várias secretarias de saúde municipais, é que os municípios tentam, eles enviam equipes, eles enviam os veterinários para fazer o exame de leishmaniose, para fazer a vacinação de raiva, só que essas pessoas não abrem a porta. E o município tenta 1, 2, 3 vezes e encerra o caso como uma casa fechada. Aquele problema vai se acumulando até que ele se torna gritante, ou o indivíduo falece, que isso tem acontecido com muita frequência, ou ele surta e é preciso que ele seja retirado, internado, às vezes até de forma compulsória, e os animais permanecem. E aí o serviço público, que está preparado para lidar com a leishmaniose, com a raiva muito bem, né, porque eles são equipados, eles têm kits, eles têm vacinas, eles têm recurso do SUS, eles não estão ainda preparados para os outros adoecimentos daqueles animais, né? Para os problemas, para a sinomose, para a parvovirose, que não são zoonoses, e aí ela não entra no escopo das doenças preveníveis pelo SUS, do cuidado clínico com aquele animal fraturado, ferido, mordido, mutilado, estressado, com esforço corporal baixíssimo. Então, o que a gente precisa é que as secretarias conversem, que as gerências de defesa animal assumam os cuidados clínicos desses animais e que a saúde assuma a parte de zoonose, como ela já faz, mas de forma coordenada, né? Para que aqueles animais não fiquem desamparados. Todos os casos, exatamente, né, doutora? Porque é importante deixar claro que as pessoas precisam buscar ajuda, né? Que é um caso de saúde. Eu acho, nem sempre de se criminalizar. Eu acho importante, né, fazer a diferenciação que a doutora Daniele falou, porque às vezes é o caso de se criminalizar, e a gente já teve aqui uma situação de 45 pitbulls que eram usados para rinhas, né? Então, assim... É quando há exploração, inclusive econômica, né, que a gente estava falando. Eles eram utilizados para os mais fortes treinarem, então, assim... E eles viviam nessa situação, né, no meio de fezes, com alimentação inadequada... acorrentados, a água deles não era uma água, né, assim, limpa. Então, aí sim, é uma situação de acumulação e de maus tratos a ser tratada no âmbito criminal. Né? Então, aí você precisa ter a frente que vai tratar dos animais, mas também a questão
sendo tratada no âmbito criminal. Então, esse tutor, entre aspas, né, ele precisa ser denunciado e responsabilizado criminalmente, né? E os outros casos? Por onde que as pessoas podem pedir ajuda, por exemplo? Olha, como a doutora Daniele, a professora Daniele já falou, a gente tem, né, as ajudas, seja nos órgãos municipais, então eu acho que você pode pedir apoio, por exemplo, nos CREAS, nos postos de saúde, nas escolas, né, eu acho que, e mais importante ainda... A Rock Beach também recebe pedidos de ajuda, pode encaminhar esses casos? Sim, a polícia, né, assim, eu acho que todos os canais do poder público podem ser utilizados para isso. Mas eu acho que é importante, né, os municípios começarem a mapear esse problema. E criar um canal de notificação. Exatamente. E como disse, né, tanto a Eliana como a professora Daniele, que a gente precisa de começar a ter um senso, né? A gente precisa, para mapear o problema, você precisa saber, você conhecer o seu problema, né? Então a gente tem um senso para que consiga se avaliar assim, ó, nessa casa, e não é uma tarefa. Isso tem que ser feito pelas prefeituras. Se eu hoje assistindo essa entrevista pensar, eu tenho uma pessoa na minha rua, por exemplo, eu sou leiga, eu não sou professora, não sou protetora, eu conheço alguém com essas características. Onde que eu vou fazer o pedido de ajuda? Isso. O que a gente entende é que é no centro de saúde daquele território. O núcleo, né, o ponto inicial da notificação, ele precisa ser na célula mais próxima. E aqui em Belo Horizonte, o pessoal da saúde está preparado para receber essas demandas? Eles estão em fase de preparação. Belo Horizonte já produziu um protocolo que a parte humana, como a Eliana falou, já tem um fluxo totalmente estabelecido. O que falta é ainda o fluxo animal, que está em construção, né, em parceria com o Ministério Público, mas independente do município, Belo Horizonte ou qualquer outro município, 100% do Brasil é coberto pela equipe de saúde da família, que é a estratégia mais próxima dos cidadãos, né? Mas tem veterinários presentes? Não, infelizmente não. O que a gente precisa é que esses profissionais da equipe de saúde da família, principalmente o agente comunitário, que ele tenha a sensibilidade de que aquilo é um problema dele, daquela equipe, e ela vai dar continuidade. Aí no município pode dar continuidade em parceria com o Ministério Público, em parceria com o NASF, em parceria com as demais secretarias municipais, mas precisa haver um sinal de alerta inicial, e a gente entende que é dentro do centro de saúde. Porque hoje, Laura, quem está assumindo de frente é a proteção. E a proteção não tem espaço, nem queremos ter abrigo, não temos capacidade instalada para receber. Vocês têm Sempre uma bate... colaboração entre instituições, entre organizações? Não, Belo Horizonte tem... nem financeira. Todos os animais que nós assumimos são custeados com recursos próprios. Nós não deveríamos ser o destino ético desses animais. E aí, aproveitando o espaço, a população, a sociedade civil, ela participa do problema com a falta da guarda responsável, quando ela prefere comprar do que adotar. Então, ela precisa agora atuar. Quando ela abandona, que inclusive é crime previsto em lei, né? Isso existe, de fato, a pessoa falece, os parentes abandonam os animais lá, tá? E aí a gente precisa que a sociedade civil, a população, abrace a causa conosco, porque o destino ético é em um lar, ou quando a gente passar a conhecer o animal comunitário e respeitá-lo. E aí o que a gente estava falando aqui é da conscientização de toda a sociedade, que é papel de cada um de nós, né? Exatamente. Mesmo que a gente faça com crianças, com idosos, né? Eles não são abandonados descartáveis. ou maltratados, o mesmo tempo que fazer com Eles animais. não são descartáveis e nem o destino deles é uma unidade de vigilância de zoonose. Um canil municipal, seja lá o nome que for dado. Né? Ele é um ser senciente. Então, da mesma forma que a pessoa doente com transtorno tem dificuldade em abrir mão dele, ele também tem dificuldade de ser abandonado num canil, numa baia de 1 metro e ficar ali morrendo de depressão, brigando por espaço, brigando por comida. O que nós queremos é que esse guia, que tem aí indicando o comitê, vá a todos os municípios para que se formem, conversem sobre isso e passem a atuar preventivamente. Para finalizar, doutora. Importante, em última análise, a gente entender que esse tipo de ação beneficia não só a saúde animal, como a nossa saúde, né? Que é o que a gente propaga. A gente tem que defender a saúde humana, animal e do ambiente.
Então, a gente tem que atuar em prol da saúde única. Ok, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje, para esse debate. Nós que agradecemos, Né? Laura. Se eu puder fazer a última frase, a pessoa que acumula não vai pedir ajuda. Então, peça ajuda por ela. Né? Você que está nos assistindo, fique atento aos sinais, peça ajuda por ela. Ótimo, obrigada. Continue ligado aqui na programação da TV MP. Eu volto em breve. Até.